sei o final da minha história, mas sei que tu, ó Deus, já sabes agora. Tudo que tenho passado, sei que em algum lugar há um propósito. Eu já falei tantas coisas que me arrependi. Te conhecia de ouvir falar, pela fé os meus olhos te veem. Meus olhos te veem, mas hoje eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, sobre a terra, e revestido esse meu corpo, em minha carne eu verei a Deus. Não outros olhos, mas os meus. Mas hoje eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, sobre a terra, e revestido esse meu corpo, em minha carne eu verei a Deus. Não outros olhos, mas os meus. 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 De saudade desfalece o meu coração, de saudade desfalece o meu coração. Mas hoje eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, sobre a terra, e revestido esse meu corpo, em minha carne eu verei a Deus. Não outros olhos, mas os meus. Eu nem preciso ter em dobro o que perdi, só quero ver teu rosto. Mesmo que eu jamais entenda todos os motivos, todos os porquês, pela fé eu me agarro à certeza de que vou te ver. Um dia vou te ver e tudo entender.
Boa noite, meus queridos, boa noite, meus irmãos que estão em casa nos assistindo. Nós estamos aqui hoje, então, na quinta-feira. Ontem não deu para a gente fazer o programa, mas hoje nós estamos aqui para entrevistar mais uma família da nossa igreja. E nós estamos muito felizes, né, por esse momento. Acho que a gente está um pouco nervoso também, vamos confessar, né? Tá bom, a gente não está só feliz, a gente está nervoso também, né? E eu estou aqui hoje substituindo a Karine, né? Karine está em casa, ela prometeu que ia assistir, né? Então a Karine está em casa assistindo. E um abraço para ti, Karine, tá? Olha o que tu fez com nós, né? Mas a gente está aqui, sim, para bater papo, né? Para a gente conversar um pouquinho, para a gente se conhecer um pouco mais. Tem sido muito bom, porque todos os que já passaram, né? A gente descobriu coisas, né? A gente assistindo, vendo a pessoa falar, a gente conheceu um pouco melhor, né? Que às vezes aqui na igreja não dá tanto tempo, né? Para a gente conversar. E, através desses podcasts, né, Daniel, é assim que fala? Tá bom. Através disso, então, a gente está podendo se conhecer um pouco mais, descobrir experiências, né, que todos nós, como cristãos, temos, né? E é muito bom a gente poder compartilhar isso, tá bom? Então, vamos fazer uma oração antes da gente começar mesmo, vamos dizer assim? Vamos lá? Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu cuidado conosco. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, agora por essa oportunidade. Que tudo que viermos a fazer e a falar aqui seja para a tua honra, para a tua glória, Senhor, e que teu Espírito Santo esteja aqui conosco. Perdoa ainda os nossos pecados, Pai, nós não somos dignos de nada, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Oramos essas coisas, no doce nome de Jesus. Amém. Ok? Então tá. Acho que todo mundo já conhece, né? Mas eu vou apresentar, né? Então, o Flávio, a Márcia, né? São irmãos aqui da nossa igreja, né? São família, né? É uma família muito querida que faz parte de uma grande família, né, que é aqui a nossa igreja. E não faz muito tempo que eles vieram para cá, não, mas isso eles vão contar daqui a pouquinho, né? Mas, sim, eles têm a Sofia, que participa aqui junto com a gente, né? A Sofia pequenininha, sempre está aqui junto com a gente, né? Tem mais 2 filhos, né? E aí, mas a Sofia que está sempre aqui junto com a gente, é a nossa aventureira Sofia. Né? E aí a gente vai começando perguntando da onde que vocês vieram. Vocês são naturais aqui de Três Passos? Vocês já foram para outros lugares? Como é que é? Começa por aí. Tá. Muito boa noite a todos os queridos que estão nos assistindo. E eu acredito que vai ser um papo muito legal. Mas vamos fazer de conta que nós não estamos ao vivo, né? Tá bom. Que não tem microfone, que não tem câmera, que não né? tem nada. Mas nós somos natural daqui, sim, de Três Passos mesmo. E daí faz um tempo depois daqui eu fui embora para Caxias do Sul. E lá, daí eu fiquei morando durante 15, 16 anos. E daí voltamos para cá. Agora já tem quase 5 anos que moramos aqui. Gente, deixa eu falar só uma coisinha. A Márcia era vizinha lá do meu interior, lá do nosso interior, lá. Ela era amiga da minha irmã, tá? Elas brincavam juntas, né, Márcia? Verdade. Se eu me recordo bem, a gente era colegas de escola. E o Flávio? Bem, boa noite também a quem nos assiste, quem vai assistir ainda. Eu também sou natural de Três Passos. Eu saí daqui de Três Passos em 96 também, fui em Caxias, a Márcia ali pelo ano 2003, né, um pouco depois. E agora a gente já está quase 5 anos aqui, congregando aqui em Três Passos, e tem sido muito bom, é bom para nós. E não pense mais em ir embora, né? Diz isso. Não faz a cara, não. Não temos vontade, né? A gente deixou lá muitos irmãos, amigos, enfim, né? Mas para a gente morar, e, enfim, aqui é muito bom.
E é a cidade onde a gente nasceu e então a gente gosta daqui, né? Tem um carinho especial para a cidade. Com certeza, né? A gente morava lá, mas a gente sempre tinha um desejo de voltar para cá, né? E graças a Deus, Deus encaminhou as coisas e voltamos para cá. Que bom, que bom. E a gente fica muito feliz com isso, porque agora vocês estão aqui, né, congregando com a gente, então, nos dando a oportunidade de conhecer melhor vocês, né, da gente se relacionar com vocês, e isso está sendo muito bom, né, para a nossa igreja também. Mas e aí? Vocês dois, vocês se conheceram aonde? Agora vamos falar de romance aqui no nosso podcast. Flávio, responde. Bem, eu creio que vocês vieram morar aqui na localidade aí da Barra do Feijão Miúdo, isso foi em 86, 85, né? Em torno, eu tinha 9 anos, acho que por aí, tu tinha quase 10, né? Desde essa época a gente se conheceu, desde criança, brincava junto, ia no colégio junto, enfim. Que legal, olha ali, desde novinhos, né? Mas não começaram de namorar cedo, né? Não, assim, não, cedinho não, né? Não. Mas que joia, que legal. E aí? Aí depois, vocês dois, então, foram embora, né? Saíram daqui, foram para Caxias, isso? Na verdade, o Flávio foi antes, né? E daí a gente ficou junto aqui. Sim. Isso foi em 2003, né? Começo de 2003, sim. E daí eu fui para lá, a gente já foi morar junto, já... Nosso namoro durou 4 meses apenas. Tá bom. Como a gente já se conhecia lá de criança, não teve muita explicação. Não tinha muito que enrolar, né? Tá bom, então, né? Ai, sim. Mas então tá, então vocês foram para lá juntos já, vamos dizer assim, né? Para começar a vida, né? Ter a vida profissional lá, né? Para começar trabalho lá, né? A gente já se conhecia, né? Então foi mais fácil. Tá bom, então. Mas e naquela época? Então ali... Vocês já conheciam a Cristo, a igreja, ou ainda não? Não. Eu conheci, foi no ano 2006, na frente da nossa, bem justo, na frente da nossa casa, tinha uma tenda de evangelização, né? E a gente ouvia os louvores e coisas que eram muito atrativos, por sinal, né? Mas a gente não procurava, né? E daí a minha sogra disse, mas vocês têm que ir, olha só que lindo que é os louvores, né? E a gente não foi, né? O Flávio também não. Ele trabalhava também, não escutava muito também falar sobre isso, mas de noite ele vinha para casa, daí se escutava, porque era a noite que acontecia ali, né? E foi bem legal. E daí eu conheci... através de um estudo bíblico. Daí a minha sogra, o instrutor bíblico do tempo era o Marcelo, o nome dele. E ele deixou o estudo ali na minha sogra, e eu cheguei ali na minha sogra, eu acho que daí, logo em seguida, depois eles começaram a estudar. Mas daí eu vi aquele estudo bíblico e um tema que a folhinha estava justo naquele tema. E aquele tema me chamou a atenção. E lá falava sobre a morte. Para onde vão as pessoas depois que morrem, né? Estudo sobre a morte, então. E foi aquele, justo estava ali na folhinha, e foi aquele tema que me chamou a atenção. Mas, tu quer que eu conte tudo já? Pode contar. Aí foi, a minha sogra e minha cunhada começaram a estudar, e eu nada, né? Só vi aquilo lá, me chamou a atenção, e como minha sogra morava no porão da minha casa, e eu morava em cima, e daí dividia assim, descia a escadaria, e daí tinha uma parede de madeira, e daí a gente dava para escutar ali, né? Daí começou o estudo com a minha sogra, minha cunhada, e eu escutava aquilo lá de cima, mas não conseguia escutar bem os detalhes, né? Mas me chamava muita atenção aquilo lá. E eu descia as escadas bem quietinha, como diz o outro, pé por pé, né? Para escutar. E daí eu sentava ali na escada, atrás da parede, e ficava ouvindo os estudos. Nossa, gente, o que é isso? Muito interessante. E aquilo me impressionava, sabe? Daí um dia eu cheguei na minha sogra, daí eu disse assim, tu podia dizer para ele que eu também quero estudar, eu quero conhecer mais, né? Uhum. E aí ele terminou o estudo com a minha cunhada e a minha sogra, e daí ele começou comigo e com a minha filha. Foi aí que em 2006, isso foi em
Eu acho que logo quando começou a tenda, ele terminou o estudo com elas e logo eu comecei a estudar. Olha só, gente, eu fico imaginando a felicidade desse instrutor, né? Pensa, ele estava dando um estudo, daí dali a pouco já aparece outro pedindo o estudo. Que legal. E uma coisa que eu queria ali, quando você falou, que você disse assim, e a gente se mudou e foi justamente parar na frente, né, de uma tenda. Por que será, né? Por que será? Deus tem propósitos para tudo que acontece na nossa vida, né? E Ele sabia disso muito antes de vocês ir para lá. Ele já sabia que lá ia ter essa tenda, né? Ele tinha. Aqui eu não sei se eu teria a oportunidade de ter conhecido, porque a gente mora lá no interior, né? Sim. Então esse foi talvez o caminho que Deus usou para chegar no teu coração, não é mesmo? E no teu, Flávio, como é que ele chegou? Como é que foi essa história? Eu tenho mais um pedacinho. Então deixa ela terminar, tá bom? Flávio, é duas mulheres e um homem. Eu acho que tu não vai falar muito hoje à noite não, né, Márcia? E daí começou, daí eu cheguei a me batizar, eu fiz o estudo, né? Isso foi dia 22 de abril de 2006. Aí que começou os conflitos, né? Aí o marido disse assim, tu tá aí nessa situação de igreja e eu com os amigos no futebol. Eu vou beber, ele dizia assim. E daí começou a minha luta, né? Que ele não me proibia assim nada de ir na igreja e coisa, mas aquilo me doía o coração, né? E eu queria que ele fosse estar junto comigo, porque é uma coisa tão bonita que eu descobri, né? Conhecer Jesus, e eu queria que ele conhecesse Jesus também, né? E daí o povo lá começou a orar por ele, né? A gente começou, mas oração já fala, né? Orar, e daí tem a ação junto. Não adianta só ficar na oração, né? Tem só que no orar, só né? no orar tem que ter ação, né? Aí os irmãos lá fizeram uns planos daí de visitação para ele e tudo, enfim. E não foi muito fácil, né? Porque eles tinham muito medo. Eu vinha às vezes chorando, né? Que o homem é brabo. Tá, então deixa eu pedir para o Flávio. Deixa o Flávio agora falar agora sobre... ele vai contar a parte dele. Mas como que foi essa história toda, Flávio? Como é que foi isso? Eu vou começar assim, eu desde pequeno, assim, juvenil, já até os 15 anos praticamente, eu frequentemente assim, ia, até ajudava a ministrar na igreja católica, ali embaixo na localidade. Então eu tinha, meu avô já era dessas doutrinas, enfim, né? Então conhecia o que conhecia e não queria conhecer mais, né? Então depois ali naquela época que a Márcia conheceu e resolveu, né, tomar a decisão pelo batismo, enfim, ela até comentou, né, que os irmãos depois vieram orar, mas meu batismo foi em 2009, né, também dia 18 de abril, quase 3 anos, né, de diferença. Mas esses 3 anos foram anos de luta, né, porque ela ia para um lado, eu ia para o outro, muitas vezes isso gerava conflitos, né, entre nós, né? E daí problemas já mais graves vinham até a gente comentou em fazer uma separação, né, porque não estava dando do modo como nós vinha vivendo, né. Mas Mara, eu não queria separar. Tá bom, então. Ela já tinha, né, planos, com certeza, de trazer para Cristo, né? Mas você estava, então, do outro lado, vamos dizer assim, da parte do... Não diria perseguidor, mas, assim, da parte, né, de ir contra, né? De não aceitar, né? E depois, então, como que você aceitou? Se você estava daquele lado... O que aconteceu 3 anos depois que fez você aceitar, então? Como a Márcia comentou, os irmãos lá da igreja lá oraram e o irmão Arcanjo é o nome dele, ele veio um domingo de manhã lá, um domingo chuvoso, e eu costumava dormir até mais tarde, chegou 8 horas da manhã, cedo, né, me acordou lá, e para conversar, normal, então a gente sentou lá ao redor do fogão, conversou, e daí ele teve coragem lá pelas 11h30 da manhã de deixar um estudo bíblico, oferecer um estudo bíblico. E eu, na minha concepção, daí eu pensei assim,
Bem, falam tanto em conhecer, daí eu pensei para mim, eu quero ver o que esse senhor tem para me falar de tão importante. Ele me deixou um guia de estudos lá, daí a gente até já marcou para terça. O que ele tem de tão interessante para me falar? Porque eu pensei, eu já fui na igreja, já conheço um pouco da Bíblia, tá bom, então eu pensei, o que ele vai me falar mais? E daí começou os estudos na terça, enfim. E eu me lembro que a gente fez o guia de estudos do grande conflito. Então, a gente fazia 2 temas por vez. E logo no primeiro e no segundo já teve o tema dos símbolos das profecias. E eu sempre gostei de enigmas, assim, essas coisas. Então, isso me chamou bastante atenção, assim, e o que me fez me voltar mais para a Bíblia e voltar para o estudo bíblico, né? E depois eu vi que ele tinha razão, né? Ele tinha razão, então. Nossa, que legal. Olha que interessante isso aí também, né? Porque, assim, Deus também já conhecia isso de você, essa coisa que tu disse aí, de que gostava de enigmas. E aí foi escolher esse estudo, né? Porque, normalmente, então, a gente não vai por um estudo desses no começo, né? Logo de cara. A gente vai lá ouvindo a voz de Deus, ou, né, a Bíblia ensina, mas não vai logo de cara para um estudo assim. E talvez, né, se fosse por outro jeito... Eu acho que o irmão Arcanjo lá também, ele era bem... como é que eu vou dizer? Ele tinha bastante atenção e ele, através da conversa, ele obteve, né, o que ia me chamar a curiosidade, o que ia me chamar a atenção, né? Então, ele usou o tema certo, né? Nossa, que... Começou, ele entendia um pouco de história, né, coisa Tá ligado, vai. Se não funcionar, eu te dou o meu. O Flávio gosta muito dele. Não está funcionando, né, Daniel? Acho que não. Troca lá. Isso. Tentar. Vai lá. Aperta. Isso, agora vai dar. Tá, agora ele está ligado? Olha, ele tá. Não? Aquele lá também não? Não, então use esse aqui, não tem problema. Vou passando esse aqui até... Sim, pode, vamos lá. Daí para o sonoplasta ele vai tentando arrumar. Você vai comentando aí. Não, eu ia só dizer como o Flávio gosta de histórias, e ele chegou no assunto certo com ele, né? Foi o que ele gostou e parece que o irmão Arcanjo percebeu isso, né? Com certeza, né, a atuação do Espírito Santo também, né? Acho que ali a gente já percebe a atuação do Espírito Santo, né, agindo então para conseguir conquistar o coração, né, do Flávio, então, que até então era o mais durão da história, né? Mas e então, aí, então assim, vocês conheceram a Cristo, foi assim, então, a partir dali, então, vocês começaram a juntos, né? Indo, então, juntos para a igreja, não é mesmo? E aí, com a família, como é que foi? Isso agora está funcionando. Ah, legal. Não, daí foi... Eu acho que o Flávio fez uns 4 estudos, né? Aí eu lembro bem que eu fui... Ele estava deitado assim na cama e eu trocando de roupa. Eu disse, eu vou para a igreja, né? E assim ele estava estudando, mas eu nunca imaginei que ele já ia para a igreja comigo, né? Aí ele pulou assim da cama e disse, eu vou contigo. Nossa. E a gente foi indo, era pertinho de casa, a igreja, né? E a gente foi indo, o pessoal ficou tudo, os irmãos da igreja estavam lá fora, porque não tinha começado o culto ainda, ficaram parados assim, olhando. Mas quem que é aquele homem que vem vindo com ela, né? Ficaram apavorados, que daí naquele momento o Flávio já foi junto comigo para a igreja e desde lá ele nunca mais deixou de ir. Nossa. E assim ele aceitou o estudo e já se batizou e foi assim. Nossa, que bênção, que história bacana. Bom, mas e aí? Depois então dali, isso foi que ano? 2000 e? Eu 2006. Tá, e você 2009, né, se diz. Tá bom. Então, dali em diante, vocês, então, passaram a ter uma vida ao lado de Cristo. Nunca se afastaram, né? Ou teve momentos que se afastaram dos caminhos do Senhor, voltaram? Como é que foi?
Olha, assim, eu acho que todo cristão às vezes tem os altos e baixos um pouco, né? A gente dorme, vamos dizer assim, né? Isso, a gente dorme, né? E a gente chegou a não ir, mas assim, tu nunca esquece o que tu aprendeu, né? Às vezes a gente ficava meio que mais acomodados, morno, né? Outro ia mais dizer. morno, digamos assim, né? Mas afastar a gente nunca se afastou, nunca demorou, né? Às vezes a gente deu uma caidinha, mas... Tá bom, não, mas é isso aí mesmo, né? É importante, acho que a gente relatar, falar disso, porque é bem isso, a própria Bíblia, né, fala disso, né? Sim. Fala dessa questão lá na parábola das 10 virgens, e ela fala disso, de que pode ocorrer isso na nossa vida espiritual, né? Então, com certeza, vocês não são os únicos que passaram por essa experiência, né? Muitos de nós também, a gente já passou por isso, momentos em que a gente esmorece, que a gente esfria, vamos dizer assim, momentos em que a gente dorme, né? Mas que bom que vocês despertaram a tempo, né? Vocês estão aqui, né? Hoje firmes, né? Fervorosos na fé, a gente percebe, né? Atuantes na igreja, sempre presentes, né? Isso é muito bom, né? Com certeza, isso eu acho que reaviva a fé, não é mesmo? E agora eu quero pedir para vocês, assim, vocês tiveram alguma experiência, então, dali em diante, que vocês passaram a ter a vida ao lado de Cristo? Vocês tiveram alguma experiência que vocês gostariam de compartilhar? De alguma experiência que vocês tiveram com Cristo, alguma situação que ocorreu, que vocês podem dizer assim, a gente sentiu a presença de Deus, ou a gente viu um livramento, coisas assim, né? Uma experiência com Cristo que vocês tenham tido na vida de vocês. Olha, Mara, a gente podia ficar à noite conversando sobre os cuidados de Deus, né? E quanta coisa que Deus nos livra que a gente não percebe, né? Não consegue ver muitas vezes. Mas sim, a gente tem várias experiências que a gente passou e o Flávio vai relatar algumas delas que foi com ele que aconteceu, né? E o meu fato maior foi a conversão dele, que eu sofri muito na época, né? E se eu conhecia o versículo bíblico que eu hoje conheço, né, eu ia estar mais segura, né? Que diz lá em Mateus 6:33, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, né? Então, se a gente agora vai por esse versículo, né, a gente se sente mais segura, né? Eu queria ter conhecido já antes isso tudo, né? Essas coisas muito boas que a Bíblia nos relata. Mas agora eu vou, então, deixar ele contar. Então, agora a gente ainda tirou o microfone do Flávio, agora ficou pior a coisa, né? Não, mas passa o microfone para o Flávio, vamos deixar o Flávio falar também. Bem, a vida do cristão, ela é, como vocês comentaram, altos e baixos, mas eu lembro no versículo que diz para a gente perseverar, né? Mesmo que a gente estiver cambalhando, é importante, ou se cair, não permanecer caído, né? Jesus está estendendo a mão e a gente, né, estender a mão para que possa levantar e nos conduzir, né? Eu lembro de uma vez, tantas situações que a gente já passou ao longo da vida, né? E principalmente depois que a gente conhece o Evangelho, a gente tem dificuldades. Eu lembro que até 2009 eu tomei a decisão, trabalhava numa empresa, e ali pelo ano 2010, então, devido a algumas situações, como eu trabalhava só de segunda a sexta, não quis concordar que precisasse trabalhar aos sábados, então, em 2010 eu saí da empresa, então tomei essa decisão. E depois, ali pelo ano 2014, antes da Sofia nascer também, uma situação que eu sei que Deus estava comigo ali, um assalto, né, que eu estava dentro do veículo, até esperando a Márcia no postinho, ali era na mesma semana que a Sofia ia nascer, né, e daí eu estava dentro do carro, fui rendido, né, fui levado pelos sequestradores ali, e depois me largaram ali num mato, assim, né, armados, enfim, né, ameaçando, né, continuamente. Então, foi um momento onde a gente não tem o que fazer, a gente não pode fazer, apenas, né, orar a Deus e que seja a vontade dEle, né.
Então foi um momento difícil naquela época também, além de acontecer isso, perdi todo o carro depois que incendiaram, né? E eu me lembro que muitas pessoas comentavam na igreja, nossa, mas até irmãos da igreja, o que me deixava mais chateado ainda se fosse pessoa lá de fora, muitas vezes, mas e por que acontecer tudo isso e tu ainda vai continuar, não vai abandonar, tu não abandona a tua fé? Mas eu sempre pensei, quando eu tomei uma decisão, a decisão era independente de vir. Eu não vou, um exemplo, estar com Deus só nos momentos bons, vou ter que estar nos ruins, vou estar em todos, né? Tem que andar com Deus em todos os momentos, não é só nos momentos bons ou só em tais momentos, né? A vida é assim, né? É difícil muitas vezes, mas a gente tem que perseverar, é até o fim, né? Para ganhar a coroa, né? Não é só a metade. Olha que interessante, gente. Tá vendo que a vida do cristão não é só um mar de rosas, né? Mas é interessante, como você mesmo disse, Flávia, a própria Bíblia, o próprio Jesus, ele nos alertou quanto a isso, né? Ele já disse, no mundo vocês terão aflições, né? E aí ele também diz assim, que a gente deve se alegrar quando nos perseguirem, né? E muitas vezes essa perseguição, ela vem dos que estão perto, né? Mas a gente deve se alegrar com isso, né? Porque porque a gente está seguindo a Cristo, a gente tomou essa decisão. E eu acho que quando a gente olha para a própria vida de Cristo, para o sacrifício dele, para tudo que ele passou, acho que o que a gente passa ainda é infinitamente menor do que aquilo que ele passou, né, por amor a nós. Então, eu acho que sim, assim como você disse, a gente deve se manter nos caminhos, né, se manter ali ao lado de Cristo, independente da situação, não é mesmo? Mas e aí, mais alguma? Parece, vamos fazer uma escola sabatina, né? Tá bom. Levanta a mão e fala. Pode ser. Parece que nós combinamos no verso, mas não foi, né? Que nem eu anotei aqui, João 16:33, que tu citou, né? Tá Nesse mundo tereis aflições, né? Jesus disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Olha então, só. era isso que eu queria lembrar. Parece isso que a gente combinou. Não, a gente não combinou isso, não. Que legal. Mas, bem isso, né? Eu acho que isso a gente percebe, então, nessa experiência de vocês, né? Mas e aí, assim, como é que foi? Vocês são um casal missionário? Vocês são um casal que dá estudo bíblico? Já deram algum estudo? Como é que é? Vamos por essa parte agora. Olha, lá em Caxias era mais fácil, né? Porque os vizinhos eram grudados do lado da casa, né? Então, lá tu saía mais, tu via mais povo, né? Tinha mais público, né? E parece que lá era mais fácil de tu arrumar estudos bíblicos. Aqui é um pouco mais complicado. Sim. A gente mora lá no interior, né? Fica longe dos vizinhos e coisa e tal, né? Mas lá a gente estudou, teve vários estudos bíblicos, teve conversões. Sério? Até minha querida Marili, que eu quero mandar um beijo bem grande. Ai, que legal. Marili Pivoto, um beijão. E daí teve um amigo do Flávio lá, o Marcos, tantas outras pessoas. Algumas pessoas, muitas vezes, quando a gente dá os estudos, não toma decisão naquele momento, né? Mas futuramente a gente nunca sabe, o importante é a gente semear. A gente lá em Caxias, eu creio que a gente era mais atuante, né, nos estudos bíblicos, principalmente. Aqui, não sei, mas dizem que um profeta na própria terra, muitas vezes não tem o mesmo valor, né? A gente é melhor quando é fora ou numa terra diferente. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que assim a gente percebe isso em vocês, assim. Agora falando da gente de fora, né? Eu acredito que mesmo sem chegar e abrir a Bíblia, né, a palavra para alguém, vocês dão um estudo bíblico, né? Vocês são um testemunho, né? Então eu acho que isso muitas vezes pesa, né, tem mais peso, mais valor, digamos assim, do que o próprio abrir e falar, né, e chegar ali e ministrar num estudo, né? E talvez, acredito que mais agora, então, para o fim dos tempos, né? Já estamos, digamos assim, no fim dos tempos, mas quanto mais
for afunilando, talvez a gente não vai ter essa oportunidade, talvez vai ser mais difícil ainda da gente conseguir estudos bíblicos, mas nem por isso nós vamos deixar de testemunhar e de sermos um estudo bíblico, digamos assim, para as pessoas, né? Então, ela quer falar, deixa ela falar. Eu queria falar para quem está nos assistindo, né, que se por aí tem alguém como eu, né, uma curiosidade grande de conhecer, porque muitas coisas que eu conheci depois, né, a gente nunca imaginava de ter uma resposta tão clara, que através da Bíblia você tem, né? Então, se você que está nos assistindo tem curiosidade, porque aqui tem pessoas que conseguem te ajudar, e a gente aprende junto, né? Então, certeza. A gente está aqui para ajudar, estamos dispostos a dar estudos bíblicos. Ai, que legal. E nos procurem. Procurem a Mara, o Daniel também. Mas é isso aí, sim. Eu acho que a gente quer. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, que agora eu me lembrei da Márcia. Ela tem um dom. Gente, ela faz uns negócios tão bons que eu acho que todo mundo aqui da igreja, eu acho que já é cliente da Márcia, né? Mas ela traz tudo isso. Mas ela traz quase que toda semana, né? Uma semana sim, uma semana não. Ela traz na minha casa uns puxa-puxa, né, Márcia, umas rapadura. E vamos fazer uma propaganda aqui. Quem quiser, além de estudo bíblico, né, Daniel, a gente pode fazer uma propaganda aqui, tu deixa? Quem quiser, além de estudo bíblico, né, a Márcia faz isso, né, e é muito, muito gostoso, né, e eu acho que isso, como você disse, é uma coisa saudável também, né, e também é para o sustento de vocês, né. Mas que bênção, que bom. Gente, tem algum versículo especial, assim, alguma coisa especial assim de vocês dentro dessas experiências que vocês viveram, né, com Cristo? Mas assim, tem algum versículo especial, alguma coisa que acompanha vocês, né? Tem algum que poderia relatar aqui para nós? O meu versículo especial, um que eu gosto bastante, é Apocalipse 14, verso 12, que diz que aqui está a perseverança dos santos, né? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, né? Tá bom. Porque eu não sei, eu gosto tanto desse verso que quando fala de perseverança, né? Uhum. Para mim, eu sei, ao longo da minha vida, como eu disse antes, a gente, como cristão, no geral, muitas vezes a gente oscila na fé, mas o importante sempre, eu penso, como Jesus falou, né, perseverar. Eu lembro também que nós sempre tínhamos um plano de vir morar aqui, em Três Passos, porque a gente nasceu, viveu, principalmente a juventude aqui. E daí a gente conseguiu, depois daquilo que aconteceu comigo, ali em 2014, e logo depois, ali em 2016, que a gente conseguiu, graças a Deus, né, comprar ali uma pequena área para a gente poder residir, né? E além de eu querer vir para cá, e, enfim, né? A situação hoje nas cidades grandes, principalmente a insegurança, e a gente pensou na educação dos filhos, então, e aqui como uma cidade menor, né? E principalmente bem aconchegante, uma cidade boa de se viver, de se morar, então a gente veio ali morar para cá. A gente teve dificuldade no começo aqui, enfim, a gente não sabia o que ia trabalhar, o que ia fazer, teve dificuldade, e a gente não mora tão perto da igreja também, né? Então a gente não consegue estar junto sempre, atuar sempre, né? Mas graças a Deus, Deus vem nos ajudando e a gente pode estar mais presente, né? Mais atuante na igreja também. Que bênção, que coisa boa. Mas é interessante isso. Eu acho que a gente ouve isso, né? Isso que vocês estão relatando, de sair de uma cidade grande, né, de vir mais para o interior, né, que, como você disse, é uma cidade aconchegante, é gostoso, né, estar aqui, mas acho que
buscando isso, né, uma qualidade de vida e também pensando na educação dos filhos, né? Porque hoje a gente percebe assim que o mundo oferece tanta coisa, né? E talvez cidades maiores oferecem mais ainda, né? Então a gente tem uma preocupação como pais, né? A gente se preocupa, né, com os filhos, porque a gente quer estar no céu, mas a gente não quer estar lá sozinho, né? A gente quer ter os nossos filhos, os nossos queridos, né, conosco lá. Mas deixa eu só fazer uma pergunta ainda. Você estava comentando lá no comecinho, quando você começou a te falar que você fez, né, do estudo ali, que fazia estudo com a tua mãe, era a mãe dele que fazia estudo, né, a tua sogra e a tua cunhada. Eles são adventistas? Como é que é? Ou eles saíram? Como é que foi na época? Da minha família ali, naquele ano, em 2006, a minha mãe e minha irmã batizaram junto, né? Hoje afastadas, né? Depois, ali junto com o meu batismo, batizou meu irmão, minha cunhada e minha sobrinha. Também, né, estão afastados. Todos conhecem, né? Mas sabem que precisam tomar uma decisão novamente, né? Depois, em 2010, o meu pai, né, também. Todos. Então, mas eu digo, cada um é bom conhecer, né? A parte de conhecimento tem, né? Então falta a decisão, né? É uma questão decisão de voltar. Jesus, ele é a oportunidade até o fim da vida, né? É esse convite que Jesus faz todos os dias, né? Eu acho que para a gente mesmo que está ainda, né, que a gente que está na igreja, acho que é assim também, né? Acho que a gente sente esse convite de Cristo todo dia, né? Nos chamando para pertinho dele, né? E eu acho interessante assim, como na tua história, no teu testemunho, cada um tem seu tempo, né? Você veio um pouco antes, ele veio um pouco depois, né? Mas foi no tempo dele, foi no tempo certo. E a Bíblia fala, é 1 Pedro ou 2 Pedro, mas agora eu me lembrei que diz assim que Jesus, falando então da volta de Cristo, né, que diz que ele não está demorando como muitos julgam, né, que a sua volta é demorada, mas ele está nos dando tempo, ele está sendo longânimo, porque ele não quer que nenhum de nós, né, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento e então aceitem a Jesus. Então eu percebo isso, né? Deus, ele está dando tempo para o mundo, está dando tempo para as pessoas tomarem decisão, está dando tempo para as pessoas voltarem para os caminhos de Cristo, né? Para aqueles que já conhecem, né? E eu acho que esse convite, o Pai nos faz todo dia, né? Para o seu filho pródigo, né? Que saiu. Então eu acho que é isso. Deus está dando tempo para nós, né? E essas experiências que acontecem com a gente, é bom para a gente, um exemplo, quando a gente quer que outra pessoa estude, quer que aceite Jesus, enfim, e muitas vezes eu penso, nossa, eu levei quanto tempo para aceitar, né? Muitas vezes, digamos, desde 2006 a Márcia conheceu e ela já me falava, mas eu não queria ouvir, não queria nem saber. Então, eu levei 3 anos, né, depois para conhecer. Então, hoje eu penso, quando a gente oferece um estudo bíblico para uma outra pessoa, ou quando a gente fala de Jesus para outra pessoa, a gente já também quer que muitas vezes a pessoa aceite na hora, né? Mas ela também tem um tempo, a gente não sabe, é o tempo de decisão dela. Muitas vezes é 1 ano, tem pessoas que levam 20, Sim. Tem pessoas que levam 5, tem pessoas que é 1 mês, 1 dia. A gente não sabe, mas isso serve para a gente compreender um pouco as outras pessoas também, né? Se a gente, eu pelo menos falando de mim, existem pessoas que, né, aceitam bem rapidinho, outras demoram Sim. mais, mas o importante é todos nós perseverar e estar lá na eternidade, né? Com certeza. E isso, né, como você disse, a gente pode até demorar um pouquinho, né, como no teu caso, mas não pode deixar de tomar essa decisão de estar ao lado de Cristo. Então, um ponto que eu percebo aqui nesse relato de vocês, tinha muita oração envolvida nessa história, não é mesmo, Márcia? Tinha muita oração da tua parte, né?
orando por ele. Eu estava até brincando no caminho com a Márcia, que eles, além de orar lá, o pessoal da igreja, na época, pela minha conversão lá, eles jejuaram uma semana, eu acho, mais ou menos. Eu estava brincando. Olha só, falando do teu pessoal lá, Leda Balico, é isso? Ela mandou... Leda Balico, é. Bálico, tá bom. Ela mandou, Márcia e Flávio, esse casal maravilhoso que fazia parte da família Santa Corona, são uma bênção, saudades. Isso ela comentou aí, um recadinho, então, da Leda para vocês. Mas eles disseram, ela e o Danilo, né, que é o marido e a esposa dela, eles disseram que uma hora vão chegar aqui, eles querem vir aqui conhecer os irmãos aqui da igreja. Hein? Um abraço para vocês aí. Olha que legal. Então, podem vir para cá, podem vir, porque se eles estão falando bem de vocês, a gente já são de casa, então, também. Né? E são, sim, como vocês falaram, né? Eles são uma bênção, esse casal, né? E acho que essa história de vocês é um exemplo, sim, para muitas pessoas que estão assim. Esse teu exemplo, Márcia, de você tomou uma decisão antes dele, né? E eu vejo que muitas pessoas às vezes dizem assim: eu não vou se ele não for, eu não vou. Mas a salvação é individual. Isso é um ponto que a gente precisa entender, né? A gente quer sim ter o nosso cônjuge, ter, né, os queridos, mas a gente precisa respeitar também a decisão deles, porque é uma questão de decisão, uma questão de escolha, né? Então, eu acho que a gente percebe nisso, isso de você, então, orar, né, de você ter orado por ele, de você ter tido essa ousadia, essa coragem de ir sem ele, né, de você ser perseverante. E, então, você ganhou o seu esposo, digamos assim, você ganhou ele para Cristo, né? Amém? Que bom, né? Mas... quando você olha para esses 3 anos que você ficou, você não pensa em que tempo perdido? O que você pensa hoje? Eu sei que aquela época foram anos difíceis, né? Porque quando eu não conhecia, daí muitas vezes eu queria que ela fizesse algumas coisas, por exemplo, principalmente no sábado, eu viajava bastante, queria que ia junto, enfim. Ou outras situações, eu ia jogar futebol, ia para o bar, enfim, fazer alguma coisa, e ela não ia, né? Então eu estava sozinho, e antes de 2006, principalmente nos jogos de futebol, enfim, ela sempre me acompanhava, então isso foi uma situação difícil, né? Ela tinha mudado a vida dela e você ainda não, né? Pois então... ela mudou e eu não aceitava aquilo, né? Então eu sei que foi difícil, né? Porque a gente chegou ao limite ali. Só que daí eu pensei, né? Porque eu gosto bastante dela, gostava e gosto. Eu pensei, nossa, se nós separar, como é que vai ser? Daí a gente já tinha filha junto, como é que vai ficar? Ama, né? Tá bom. Não. Então, daí eu pensei, então vamos dar uma oportunidade, vamos conhecer melhor esse estudo bíblico que o irmão Arcanjo está oferecendo, para ver se a gente entra num caminho só. Né? E com certeza acho que valeu a pena, né? Valeu a pena, não valeu? Valeu a pena. Valeu a pena por ela e valeu a pena por Cristo, não valeu? Por Cristo, e eu vejo que desde aquela época, né, o conhecimento que a gente adquire para a vida, né? A Bíblia é fantástica, né? Em todas as áreas da vida ela nos ensina algo, né? Então desde aquela época, né, a Bíblia eu uso bastante, leio, enfim, histórias e coisas, e mais Espírito de Profecia que ajuda também para a vida da gente é muito bom, né? Então, e o conhecimento é uma coisa que ninguém te tira, né? Independente de ser bíblico, não, mas o conhecimento ele é bom. E tanta coisa que eu aprendi, conheci na Bíblia. Com certeza. Olha só, vou ler mais alguns comentários aqui sobre vocês, tá? O povo está comentando, ó. O nosso irmão Geomar, ele comentou, casal maravilhoso. E o Flávio prega muito bem. Ó os anciãos aí, já vou botando na escala, né? A Dayana também comentou, queridos, que Deus continue abençoando vocês e essa família linda.
né? Amém, né? Mas que bom, vocês recebem esse carinho, então, do povo aqui, da igreja, do pessoal que conhece vocês, né? Que conviveu com vocês lá, né? E isso não é de graça, não, né? Vamos dizer assim, isso tem um porquê de tudo isso, né? Então, porque realmente vocês são esse casal querido, esse casal maravilhoso que todo mundo fala, senão não estariam recebendo todo esse carinho, né? Mas, sim, eu acho que, então, a gente pode, disso, né? Dessa experiência, então, eu queria frisar isso, né? Da gente de não desistir, né? De perseverar na oração, respeitar o tempo que o outro tem, né? Porque então é entre Deus e ele, né? Respeitar, né? Cada pessoa ela tem o seu tempo, né? Claro, Deus ele fica continuamente insistindo com a gente, né? Nos dando oportunidades e isso vai indo, né? Todos os dias, a gente que não toma decisão logo, a gente procura adiando, vai adiando, vou deixar para amanhã, vou deixando para amanhã. E a gente vê que a maioria do ser humano é essa situação, né? Mas a gente vê depois que a gente aceita, como tu falaste antes, né? Quanto tempo perdeu, podia ter conhecido antes, podia ter tido uma vida melhor antes. Né? E com Deus sempre é melhor. A gente sabe que a gente vai ter, se eu não tiver com Deus, eu vou ter problemas, dificuldades também. E se eu tiver com Deus também, mas com Deus sempre é melhor a gente enfrentar os problemas, as dificuldades. Que a gente tem certeza que Deus ele quer o melhor, e o melhor, claro, a gente não sabe o que é o melhor, né? A gente é humano, mas Deus sabe sempre o que é melhor. E não só o melhor no momento, mas o melhor para a minha vida, para a eternidade. Isso né? aí. Depois lá a gente vai ter muitas histórias para contar, né? Então, acho que a gente percebe, então, na vida de vocês, isso. Deus agindo, usando pessoas, usando situações, vocês indo morar lá, né? Então, na frente onde tinha que na frente de toda a casa de vocês teve essa tenda. Esse irmão que Deus usou, né? O irmão Arcanjo, isso é uma benção, né? Eu tenho saudade, né, do irmão Arcanjo também. Todo o povo de lá, né? A família do irmão Arcanjo é muito grande e é tudo nome bíblico, olha. Daí o irmão dele é Elias, outro é Isaac, eu não lembro de todos, né? Nossa. Os filhos, um é Enoque, outro é Esaú, e vai indo. E tudo, por aí vai. É tudo por ali, pega a Bíblia, vai folhando, vê o nome, é da família, né? Tudo família. É uma família grande, né? Mas graças a Deus são uma bênção, né? Foram uma bênção e continuam sendo uma bênção, né? E uma bênção na vida de vocês, especialmente, isso. Né? Porque foi, então, através dele que conseguiu chegar no coração, né, do Flávio. Mas, sim, eu acho que foi gostoso, foi muito bom a gente estar aqui conversando. A gente brincou antes, no começo, que essa ia ser a parte 1, né? Tem Flávio e Márcia parte 2. A gente vai ter novas, né? E a gente vai, né? Futuramente a gente pode voltar a conversar, né? A gente conversa mais, né? Que hoje o Otávio está em casa e ele deve estar querendo mamar já a essa hora, né? Então, a gente pode deixar para um parte 2 de vocês. Mas a gente fica muito feliz. Eu quero agradecer vocês por terem vindo aqui, por terem contado essa experiência de vocês, né? De como que foi para vocês. Tá bom. Então vou ler mais um comentário aqui. Tem mais um comentário. Lindo testemunho. É a minha irmã que comentou, tá bom? Lindo testemunho. Que Deus os abençoe sempre. A Márcia tem o dom de fazer o melhor puxa-puxa. Ela gosta muito do teu puxa-puxa, Márcia. Mas, sim. Muito obrigada, Magda. Um beijo grande para você. Deus te abençoe. Mas, sim, então, como eu estava falando, a gente agradece vocês por terem vindo compartilhar essa história. A gente agradece por vocês fazerem parte da nossa família. E vocês são, sim, um casal abençoado. A gente percebe Deus em vocês,
na vida de vocês. Vocês são uma bênção para a nossa igreja. A gente tem que frisar isso e agradecer por isso, né? E agradecer pela amizade que a gente tem, né? E que essa amizade perdure pela eternidade, né? Que lá sim a gente vai ficar conversando infinitamente, eternamente, né? Que bom, que né? bom, né? A gente que gosta de conversar, né? Mulher, né? Mas sim, acho que hoje é isso. E para você, então, que está nos assistindo, talvez você também vai ter momentos de dificuldades na sua vida, assim como eles passaram. Talvez vai ser um assalto, como foi para o Fábio, talvez não, né? Mas a gente passa assim por momentos, por situações de dificuldades, né? Então acho que uma lição que fica é a gente não se afastar de Deus, oração, né? Perseverança, respeito, né? Então acho que tudo isso é um resumo, digamos assim, da história de vocês. Eu acho que a gente tem muito que agradecer por isso e louvar a Deus por isso, ok? Quer falar mais alguma coisa para encerrar, então? Depois a gente pode orar. Eu só queria dizer para quem está nos assistindo que a porta da graça ainda está aberta, né? Como a gente conhece, como foram nos tempos de Noé, né? Que um dia a porta se fechou. Então, para quem se afastou e para quem ainda está por conhecer, que aceite esse Jesus maravilhoso que a gente conhece, né? E que volte para Deus aqueles que se afastaram, né? Então, enquanto a porta da graça ainda está aberta, né? Que eu acho assim, que finalizando, nunca foi tão real. Eu até compartilhei lá no meu Facebook, né, que a volta de Jesus nunca foi tão real como agora, né? E as pessoas podem até não acreditar, mas é nosso dever de avisar, né, que Jesus está voltando. Amém. Verdade. Isso aí. Então, a gente fica por aqui, encerra o podcast de hoje, né, com esse testemunho lindo e na próxima semana tem mais, com outros irmãos que a gente vai podendo ir conhecendo também. Com certeza, todos têm histórias, têm relatos e experiências, né, com Cristo que podem compartilhar conosco e que, assim como o testemunho de vocês, também vai servir para motivar outras pessoas, não é mesmo? Então, tá, a gente encerra por aqui. Vamos fazer uma oração ainda? Flávio, você ora para nós? Nosso Senhor, nosso Deus, gratos somos por mais um dia de vida que Tu concede a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui, podendo falar um pouco de nossas vidas, para que isso também possa engrandecer o Teu nome. E que, além disso, Senhor, possa ajudar outras pessoas a elas tomarem decisões em suas vidas, para que elas possam aceitar o Teu convite de salvação. Quero também pedir uma bênção especial, Senhor, sobre todos os irmãos de fé aqui de Três Passos, também os nossos irmãos que estão lá em Caxias, Senhor, da qual a igreja nós conhecemos e sentimos saudades, que Tu também abençoe eles de uma forma especial. E que nós possamos cada dia, Senhor, perseverar na fé e ansiando por aquele dia, Senhor, que Tu está prestes a vir para nos buscar. Porque queremos estar todos juntos na eternidade, louvando e dando glórias a Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então tá? Tchau, tchau, gente, e até a próxima semana.